Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Capítulo 3 da carta aos Filipenses, versículos de 4 a 11. Filipenses 3, 4. Diz assim a palavra do Senhor: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade rica e maravilhosa que temos de nos reunir como igreja do Senhor durante 4 dias e podemos, meu Deus, nos dedicar à oração, à comunhão e ao apresentar-nos a sua palavra, podemos nos curvar diante do Senhor e nos submetermos a ela. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, porque muito mais do que mero conhecimento teológico, buscamos aqui ouvir a sua voz, Senhor. Por isso, meu Deus, humildemente nos colocamos diante do Senhor e te rogamos, meu Pai, que o teu Espírito Santo, meu Deus, retire de nós qualquer coisa que nos venha a impedir de compreender a tua palavra, que nossas mentes sejam aclaradas e os nossos olhos sejam abertos para contemplarmos a maravilha da tua lei, Senhor. Senhor, muda os nossos corações, muda a nossa mente, Senhor. Precisamos ouvir o teu querer e nos submetermos a ele. Por isso, meu Pai, transforma-nos, meu Deus, pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos num mundo relativista, pluralista, pragmático. É assim que é a nossa sociedade hoje. Nós vivemos basicamente assim. Vocês estão lembrados dessa semana, nas últimas semanas? Saiu um comercial de Roberto Carlos da Friboi. Passa aqui? Passa, né? E ele, sou vegetariano, mas é da Friboi. Aí depois chega agora e pagam mais um pouquinho para ele deixar de novamente comer carne. E aí faz outro comercial fazendo o oposto. Aí vem lá o rapaz que foi responsável pela propaganda dizendo, ele nem tocou no bife. Mas como é que um homem que é vegetariano convicto há vários anos, que não come carne, faz propaganda de um açougue, a Friboi? Não, eu gosto da marca. Ele gosta da marca, mas não come carne. Notem, meus irmãos, que existe uma certa incompatibilidade entre o que as pessoas dizem e o que as pessoas fazem em nossa sociedade. Isso funciona em todas as áreas. Funciona desde como dá-se os relacionamentos entre as pessoas, até, por exemplo, como funcionam os políticos de campanha. Um monte de propaganda, todo mundo muito bonito, engravatado, com discurso perfeito. Sou contra o aborto. Mas aí, resultado, assim que passa a campanha, todo mundo com documento lá para aprovar aborto. Não, nós não queremos produzir casamento gay. Aí quando passa a eleição, diz, não, a gente só quer união estável, união civil deles. A gente só queria isso. A ideia é que as pessoas hoje, elas dependem da situação para escolher que opção tomar. A ideia é que as pessoas não têm mais uma integridade, elas não são inteiras. Depende da situação.
Eu me adapto dependendo da situação. Então, se as coisas funcionam assim, se dão certo assim, eu faço. Se não dão, eu faço de outro jeito. Ah, pastor, mas na igreja não é assim. Na igreja, meus irmãos, tem absorvido o pensamento do mundo e tem feito a mesma coisa. Nós fazemos assim. Não, a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Mas quando a palavra de Deus, ela vai de encontro às minhas convicções pessoais, aí eu tento relativizar as escrituras, dizendo, não é bem assim as coisas. Não vamos tão ser radicais, não é? Não é bom ser radical. Como se Cristo fosse um político que negociasse suas concepções e suas ideias. A escritura, ela é ou preto ou o branco, é bem radical a situação, e nós às vezes tentamos relativizar. Nós dizemos, a minha igreja não acredita muito na Bíblia, ela relativiza um pouco a escritura, mas eu sou crente fiel ao Senhor. Como é possível ser essas duas coisas ao mesmo tempo? Ser um crente servo fiel ao Senhor e estar numa igreja onde o Senhor não fala, ou numa igreja que não se leva em consideração a adoração verdadeira ao Senhor, onde a palavra de Deus não é a verdade absoluta nessa igreja. Nós dizemos, não, eu acredito na palavra de Deus, mas a palavra de um psicólogo dentro da igreja tem muito mais poder que a própria escritura. Se o psicólogo diz, o seu problema é déficit de atenção, é isso que você tem. Aí você diz, realmente, tem razão. Aí agora o cara está perto de morrer, ele chega e diz, é mentira, enganei o bobo na casca do ovo, nunca existiu esse negócio. Veja, quantas pessoas foram tratadas e até medicadas por uma doença chamada déficit de atenção, e agora o cara chega agora e diz, não existe isso não. Ou seja, nós acreditamos em sociólogos, psicólogos e assim por diante, mas não acreditamos nas escrituras. Nós acreditamos que é melhor Supernani dizer não bata no seu filho, quando a Bíblia diz só não faça matar. Nós preferimos Supernani. Notaram? Nós relativizamos as coisas. Isso não é ser íntegro. Isso não é andar conforme as escrituras. Não é assim que funciona. Pelo contrário, meus irmãos, o Senhor nos conclama a sermos inteiros no que diz respeito à obediência à palavra do Senhor. Mas para isso é preciso entender de que eu tenho que ter um ponto de partida para isso. Eu tenho que ter um ponto de partida. Não é somente chegar agora e dizer, tá certo, vou então andar conforme essas regras. Porque andar conforme as regras não faz de você alguém íntegro, faz de você alguém hipócrita. E nós vamos falar sobre isso essa semana. Andar, meus irmãos, de forma íntegra na presença do Senhor. Não somente conhecer a respeito de Deus e da sua palavra, mas ter um relacionamento íntimo com Ele, assim modificando os nossos pensamentos e nosso comportamento. Daí, a integridade na vida cristã se dá a partir do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Cristo. Se o nosso relacionamento com Cristo não tiver as bases sólidas para nos garantir uma mudança real de vida, nós seremos meros hipócritas que aprenderam a fingir ser crentes. E encharemos uma igreja dizendo simplesmente eu sou crente porque eu aprendi a me comportar como um crente. E ser crente, ser salvo em Cristo, não é aprender a se comportar como um presbiteriano. É ter uma mente modificada e moldada conforme a imagem de Cristo. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, vai nos mostrar a consequência real de um encontro com Cristo. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, nos é mostrado como alguém perseguidor da igreja. Alguém que concordou com a morte de um dos mártires da igreja, Estevão. E que se organiza em comitiva para perseguir a igreja. Mas que no caminho para a cidade de Damasco é derrubado de um cavalo, diante da visão de Cristo, muda completamente suas perspectivas. E ele escreve então essa carta mais tarde aos Filipenses, nos trazendo de volta quem ele era, como ele era e o que ele pensa do seu futuro. Na verdade, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, a situação não é das melhores. Isso é início da década de 60, ao que tudo indica, o apóstolo Paulo está preso em Roma, a situação dele não é boa. No entanto, o tema dessa carta não é um tema triste. O tema dessa carta é a alegria. Ele conclama essa igreja a ser feliz, a se alegrar no Senhor em todo o tempo. Mesmo ele próprio estando sem muitas perspectivas futuras. Mesmo ele estando com a perspectiva da morte diante dos seus olhos. Ele escreve para essa igreja dizendo, se alegrem. Mas mesmo escrevendo assim, ele entende do sofrimento dessa igreja e, de alguma maneira, essa é uma das cartas mais pessoais que Paulo escreve em todo o Novo Testamento.
Ele não escreve como um teólogo falando para seus discípulos. Ele não escreve simplesmente como um pastor falando para a sua igreja. Ele escreve como um pai falando com filhos. É uma grande conversa, onde não são abordados temas teológicos profundos, porque essa igreja não tem tantos problemas teológicos a serem resolvidos. Mas Paulo se apropria da teologia para mostrar uma prática vivencial muito profunda na igreja. E é isso que ele faz aqui no capítulo de número 3. Ele vem discorrendo um pouco sobre os falsos mestres. Veja, versículo 2 é um alerta para a igreja: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Judeus que vinham provocando divisão dentro da igreja, falsos servos de Deus que vinham provocando divisão dentro da igreja. Tenham cuidado com eles, cuidado com esse grupo aí, porque eles fingem adorar a Deus, mas quem adora ao Senhor somos nós. Versículo de número 3. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, nós não confiamos na carne. E a partir daí, o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre esse aspecto aqui, desse ponto de partida de uma vida de integridade. Para Paulo, o ponto de partida da integridade, da vida de integridade, é Cristo. Mas em específico, versículos de 4 a 7, ele inicia-se com uma renúncia completa do passado. O ponto de partida é Cristo, renunciando o nosso passado. Veja em versículo 4. Ele toma como base o finalzinho do versículo 3, onde ele diz que alguns vivem conforme a carne, mas nós não confiamos na carne. Ele não está falando em carne no sentido pecaminoso, mas em tudo aquilo que dá segurança ao homem, tudo aquilo em que nós podemos colocar a nossa segurança, aquilo em que nós podemos confiar. Ele diz: nós não confiamos nas coisas que os homens naturais confiam, nós não confiamos nisso. Mas Paulo de repente olha para o seu próprio passado e ele agora se usa como exemplo. E ele diz: e eu quero que vocês vejam aí a minha situação, versículo 4. Eu poderia sim me confiar. Talvez pensando nesses homens a que ele manda a igreja se acautelar no versículo de número 2, e olhando para esses homens como que ele estivesse dizendo: mas o apóstolo Paulo de repente tem o rabo preso, tem teto de vidro, e por isso ele está querendo dar uma arrumadinha nas coisas. Paulo diz: queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa. A minha vida no passado era uma vida completamente íntegra, conforme a minha vivência, conforme minhas crenças. Ele diz: eu bem que podia me gloriar. Veja aí versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Ou seja, eu tinha motivos para me confiar naquilo que me dava segurança naquela época. Eu tinha motivos. O que é que dava confiança para Paulo naquela época? O que fazia de Paulo alguém tão confiante? Versículo 4 diz: se qualquer um pensa que pode confiar na carne, ele diz: eu ainda mais. Notaram que ele usa a ideia de confiar duas vezes? Eu poderia confiar, e se alguém pensa que pode confiar, esse alguém seria eu. Isso ele está enfatizando. Ele diz: eu tinha qualificações para me sentir o cara. Era isso que Paulo está dizendo. Eu tinha todas as qualificações para olhar para mim mesmo e dizer: eu sou o cara. Quais eram essas qualificações? Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia. Ou seja, eu não sou judeu fajuto, judeu genérico. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu já nasci judeu. Não só já nasci judeu, eu tenho linhagem. Eu sou da linhagem de Israel. Eu tenho linhagem. Eu não sou um judeu fajuto que entrou na religião. Eu nasci israelita. Eu tenho genealogia. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu tenho genealogia. Notem, ele já começou a elencar 3 motivos de orgulho pessoal. Paulo começa agora aqui a mostrar que ele tinha orgulho de ser quem ele era. Ele diz: eu fui ao 8º dia de nascido circuncidado. Sou genuinamente um israelita. Eu tenho genealogia. Eu sei de qual tribo eu sou. Eu sou da tribo de Benjamim. Mas para vocês não acharem que eu não só tenho berço judeu, e por isso eu me orgulho do berço em que eu nasci, eu tenho outras qualificações. Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou genuinamente hebreu, eu tenho sangue puro. E nesse princípio, olha só, eu sou quanto à lei fariseu. Se existia um grupo
radical no que diz respeito à lei, esse grupo era o grupo fariseu. É tanto que eles não só perseguiram a Cristo, perseguiram os discípulos de Cristo e perseguiram Paulo até o último dia da sua vida. Eles montavam comitivas atrás de Paulo. Paulo ia para uma cidade, eles iam atrás. Paulo mudava de cidade, eles iam atrás da outra. No dia que Paulo foi preso para ser levado a Roma, eles foram junto, acompanhando. Eles queriam matar Paulo de todo jeito, eles eram radicais. Eles simplesmente olhavam para si e diziam: os únicos que conseguem cumprir a lei são eles. Eles têm condições de fazer isso. Paulo diz: então eu era fariseu. Se você achar alguém mais justo do que um fariseu, ele diz: eu estava lá no meio, no pacote. Entenda uma coisa, meus irmãos. Paulo não era um mero fariseu. Não era fácil ser membro da sinagoga, principalmente na faixa dos 40 anos. E Paulo, por volta dos 40 anos, já era membro da sinagoga. Ou seja, entre os fariseus radicais da lei, Paulo provavelmente ele era ainda mais radical que os outros. Cristo vai falar em fariseus dando dízimo da folha de hortelã que nasce no muro. Parou para pensar o que é isso? Isso é radicalismo, isso é o máximo de alguém que tenta fazer o que é certo. Paulo diz: eu era fariseu, mas não só fariseu. Para vocês verem a que nível eu levei ser fariseu, eu era perseguidor da igreja. Ou seja, existia o fariseu, existia o fariseuzão, e eu era o fariseuzaço. Eu persegui a igreja. Ou seja, eu era do tipo que fazia o máximo possível, a ponto não só de defender a minha fé, mas conseguir atacar aqueles que crescem diferentes. Paulo diz: eu fui contra a igreja, eu me levantei contra a igreja. Notem que a saída de Paulo de Jerusalém para Damasco foi iniciativa dele. Ele consegue autorização e ele que estava organizando a comitiva para ir atrás. É ele que quer. Ele diz: era assim que eu era. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E olha como é que ele termina o versículo 6. Quanto à justiça que há na lei, olha como é que ele era. Irrepreensível. Era aquele tipo de cara que dizia assim: encontre uma lei para me acusar. Tem alguma? Não? Era assim que era Paulo. Ele dizia: você não encontraria nada de que me acusar. Eu estava íntegro em todos os sentidos. Veja, o apóstolo Paulo olha para o seu passado e diz: olha em quem eu me confiava. Eu me confiava na minha capacidade, na minha condição de fazer as coisas de maneira correta e certa conforme a lei. Notem, Paulo tinha uma confiança carnal. Ele olhava para si e dizia: eu sou alguém tão íntegro e completo que eu não preciso de mais nada. Queridos, é incrível como nós olhamos muitas vezes para a igreja e nós pensamos do mesmo jeito. Afinal de contas, eu sou presbiteriano desde nascença. Eu sou filho de presbiteriano, sou neto de presbiteriano, fui batizado ao 8º dia. Fiz parte da UCP, da UPA, da UMP, da SAF, só não sou da UPH ou da SAF, né? Não dá para ser das duas ao mesmo tempo. Só o pastor que pode. Pastor pode ser das duas. Eu digo, brinco com o conselheiro da SAF. Ele fica doido para ser membro da SAF. Eu digo: não, só quem é membro da SAF sou eu. Eu sou o único membro da SAF que vocês conhecem. Veja só que coisa. A gente olha para essas coisas e diz: como eu sou bom. Como eu sou legal. Esse bando de crente fumaça que tem na minha igreja. Se a igreja toda fosse como eu sou crente, essa igreja seria uma bênção. De repente, Paulo olha para o seu passado e diz: isso é balela. Olha aí o versículo de número 7. Ele diz: mas o que para mim era lucro. Ele olha para tudo que era no passado, que ele considerava importantíssimo. Tudo que ele considerava para si próprio como algo especial, como aquilo que o dava segurança, aquilo que o dava certeza. Ele olha para o seu passado e diz: e tudo aquilo que eu considerava lucro, que era para mim super valioso, super importante, isso tudo considerei perda por causa de Cristo.
Ele olha para tudo aquilo que dava segurança a ele mesmo, que fazia com que ele se sentisse alguém importante no meio do povo de Deus, que fazia com que ele se sentisse alguém santo o suficiente. Ele olha para tudo isso e diz: eu considerei isso tudo como refúgio, como perda por causa de Cristo. Paulo olha para o passado, meus irmãos, e entende que o passo para iniciar uma vida de integridade não está em mim, mas está em outra pessoa. A minha vida de integridade não parte de quem eu sou agora, ou de como eu tenho me comportado nos últimos tempos, mas como está o meu relacionamento com Cristo. Paulo diz: eu considerei tudo isso como perda por causa de Cristo. Isso nos leva a ver como Paulo enxerga o presente. Paulo então agora passa, meus irmãos, a ver Cristo como ponto de partida para a integridade, mas agora ele mostra como um alvo para o presente. Olha aí, versículo de número 8. Isso era o passado. Ele sabe o que eu faço com o passado? Apago. Esqueço. É perda. Olha aí, versículo 8. Ele diz: sim, deveras considero tudo como perda. Por quê? Mas não estava tão legal? Não estava tão bom no passado? Ele diz: eu considero tudo isso como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele de repente diz: eu conheci alguém que me fez mudar de perspectivas. Eu conheci alguém que me fez encarar aquela minha vida de integridade falsa, aquela minha vida de confiança carnal que eu tinha em mim mesmo, na minha maneira de conduzir a minha própria espiritualidade. Quando eu encontrei a Cristo, eu mudei todas essas minhas perspectivas por causa da sublimidade do conhecimento daquele que eu encontrei. Diante do conhecimento de Cristo, ele encontrou algo tão valioso, mas tão valioso, que ele considerou todos aqueles bens que ele possuía como algo completamente inútil, algo completamente sem valor. Ele diz: diante do que eu encontrei, tudo perde o sentido. Cristo vai usar algumas parábolas para nos lembrar essa ideia. Ele diz, por exemplo, que tem um homem que sai para viajar e encontra um tesouro num terreno. Ele vem e vende tudo quanto ele possui e compra o terreno. Para quê? Se apossar do tesouro. Por que ele vende tudo? Porque o tesouro vale mais do que tudo que ele tinha. Paulo diz: eu tinha muita coisa valiosa em que eu podia realmente confiar. Mas no final das contas eu entendi que ao encontrar Cristo e ao ter o conhecimento de Cristo, essas outras coisas do passado em que eu me confiava perderam o sentido, perderam o gosto. Isso acontece às vezes com pais. Notaram quais eram suas perspectivas quando vocês não eram pais? O que é que vocês gostavam? O que é que vocês queriam? A gente acaba de casar e qual é a ideia? Vamos viajar, vamos curtir a vida. Aí começa a fazer planos: vamos fazer casa assim, vamos fazer casa assado. Aí nasce o menino. Quando nasce o primeiro, o que acontece? Já foi-se embora um bocado de planos. As viagens já eram, já não tem mais como, vai menino berrando do lado. Aquele quarto de TV enorme, com som surround, que você tinha imaginado, com a tela enorme, já era, virou berço. Agora já para menino. Você descobre que uma criança, é incrível, mas um bebezinho de menos de 1 ano ocupa a casa inteira. E quando eles vão crescendo, você descobre que o sofá não é mais seu, é depósito de brinquedos. Que você não tem mais um espaço reservado na casa, porque, lembra, o banheiro deixa de ser privativo. Eles entram, eles invadem, não tem mais quarto, não tem mais banheiro. E você não tem mais problema com isso. Você começa a mudar a visão de mundo, seus sonhos mudam. Aquelas coisas de: eu quero crescer na vida, eu quero fazer um doutorado, um mestrado, eu quero ficar rico. Não, eu quero que o menino cresça, eu quero que ele cresça na vida, eu quero que ele faça um mestrado, que ele faça um doutorado. Aí começa a mudar tudo para ele, a sua visão de mundo muda. A sua casa, que era tão bonita, com aquele centro de vidro enorme lá no meio, você precisa dar para a sogra. Foi isso que eu fiz com o meu. Você dá para a sogra, porque o menino pode escorregar e cair ali e se machucar. Todas as quinas tão bonitas e bem organizadas da sua casa, fica tudo revestido para o menino não se machucar. Todos os móveis lindos, tão bem organizados que você comprou lá na Tok Stock, tem que trocar, porque tem quina afiada, né? O menino se machuca. Tudo muda. Paulo diz: diante do conhecimento de Cristo, tudo mudou. Versículo 8 ele diz:
dentro da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Ele diz, por amor do qual, por amor de Cristo, eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio é algo que eu não quero mais. Praticamente ele diz, é como se tivesse esterco aqui. Porcaria. Não serve para mim. Considero tudo como refúgio. Agora, acho bonita a parte final. Ele diz, para ganhar a Cristo. E ganhar é ótimo, porque ganhar é a mesma palavra para lucro lá em cima. Ele diz, eu tenho outro lucro agora. Eu tenho outra vantagem agora. Eu troquei um bem por outro. Um bem inútil por um bem valiosíssimo. Eu troquei tudo por causa de Cristo. Então notem, Paulo agora entende que todo aquilo em que ele confiava não era confiável. Pelo contrário, ele precisa trocar toda a sua estrutura de confiança. Toda a estrutura de confiança de Paulo é modificada e agora aplicada toda em Cristo. Ele diz, a única coisa que me tem valor na vida é Cristo. É nele que eu deposito toda a minha confiança. Todos os meus valores estão depositados nele. Tudo que eu preciso saber, conhecer e viver está nele. Por conta disso, versículo 9. Ganhar a Cristo, e olha só, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Paulo tinha que se orgulhar. Ele não tinha um passado de vergonha. Ele diz, mas isso tudo é perda. Eu não tenho justiça própria. Não adquiri nada. Pelo contrário. Agora, eu não quero justiça que procede da lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele diz, o que é que eu tenho para me segurar agora? O que é que eu tenho para me confiar? Eu não tenho nada mais, porque ele diz, toda aquela base, aquela estrutura em que eu me sentia firmado em cima, eu tive que abrir mão, porque ela simplesmente é inútil. Eu agora tenho uma nova base, uma nova estrutura, a justiça de Deus e não mais a minha, que é apropriada não por obras, mas por fé. Ele diz, não é o que eu faço ou deixo de fazer, é o que Cristo fez por mim. É em cima disso que eu estou em pé. Eu estou firmado na rocha que é Cristo, e não mais na rocha que eu mesmo produzi. Mas é difícil andarmos em terrenos que nós não produzimos. Vocês com certeza, vocês moraram a vida inteira em cidade grande, estão acostumados em subir prédios, não é? Tem prédios grandes ali em Aracaju, e com certeza vocês já subiram. Vou te contar a experiência de subir pela primeira vez no primeiro andar. Minha cidade não tinha nenhum primeiro andar. Até que fizeram. E aí nós fomos lá visitar. O problema era, quando eu subi naquele negócio, que eu vi as vigazinhas fininhas. O piso, na época, fizeram um vão longo, e aí o piso cedia um pouquinho quando você pisava. Subo mais não. Subia de jeito nenhum. Esse negócio vai despencar daí de cima. Esse negócio não dá certo. Até que um tio meu resolveu trazer um engenheiro para calcular. Porque ele tinha feito as colunas, ele fez, pode fazer 6 andares aqui que essas colunas aguentam. O medo era tão grande do primeiro andar cair, que a gente fizemos umas colunas assim, mais ou menos. Dessa largura assim, para suportar. E a gente não subia com medo. Esse negócio despenca daí, a gente vai cair daí de cima. Porque o piso não era confiável a nós. Não foi eu que fiz. Eu não tenho confiança nesse negócio. De repente, quando nós montamos a nossa própria estrutura carnal de confiança, diz, não, mas isso aqui eu me confio. Estou muito confortável em cima disso. Paulo diz, eu abri mão desse piso. Me apoiei sobre Cristo. E em Cristo a justiça não é minha, a justiça é dele. E eu não me aproprio com o que eu faço. Eu me aproprio do que eu vou crer. É pela fé. Eu confio nessa justiça dele. E porque eu confio nessa justiça dele, olha aí, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele agora diz o ponto de partida para a integridade é Cristo, porque no meu passado eu abandono, no meu presente eu me aproprio agora de um novo alvo, e para o meu futuro eu olho para Cristo e vou andar como Ele. A minha união com Cristo, meus irmãos, não é somente algo subjetivo, é algo palpável. Paulo diz, ao me apropriar agora da justiça dele pela fé, eu vivo como Ele viveu.
Não é aquela coisinha de que nos seus passos o que faria Jesus. Não, Paulo diz, a vida dele passa a ser a minha, com as vantagens e desvantagens que ele teve. Olha aí, ele diz, eu vou o conhecer agora, para o conhecer, mas não só o conhecer, conhecer também o poder da sua ressurreição, esse é o poder da salvação adquirida em Cristo, mas não só isso, é a comunhão dos seus sofrimentos. Notem, Paulo diz, eu vou adquirir tudo que foi de Cristo, eu vou adquirir a ressurreição dele, eu vou adquirir a vida dele, mas eu vou adquirir também os sofrimentos dele. Paulo vai escrever outras vezes dizendo, alegre-se no sofrimento. É privilégio da igreja sofrer. Por quê? Cristo sofreu e Ele está nos dando o privilégio de sofrermos um pouquinho como Ele. Notem, meus irmãos, Paulo entende que toda a sua vida futura será agora pautada nessa nova perspectiva de vida. Ele agora enxerga que tudo é Cristo. Todos os alvos dele estão em Cristo. E como ele vai viver agora em tudo em conformidade a Cristo, as consequências que vieram para Cristo, vêm para ele também. O que é que Cristo diz? Se me perseguiram a mim, o que é que vai acontecer? Exclusivo, vão perseguir vocês também. Se o mundo odiou a Cristo, o que é que vai acontecer com os seus discípulos? Vão odiá-lo também. Vão odiá-los também. Paulo diz, então nós participamos não só da ressurreição de Cristo, mas também dos seus sofrimentos. E olha só, ele diz, conformando-me, Senhor, ou seja, tomando a forma com ele na sua morte, morrendo com Cristo também. Vivendo uma vida de mortificação. Paulo vai dizer mais na frente, mais tarde, que ele está crucificado com Cristo. Foi crucificado com Cristo. Crucificar a sua velha natureza em Cristo, para que possa ressurgir. E aí ele então coloca todas essas perspectivas lá fora. Tira do mundo. Tira do agora. Por quê? Não tem mais nada que me interesse aqui. Ele coloca lá do outro lado. É por isso que ele diz que para mim o viver é Cristo. Porque é lucro. Porque meus bens não estão aqui. Olha aí, versículo 11. Para que de algum modo, o quê? Alcançar a ressurreição. Paulo olha lá para o futuro. Ele diz, eu vou viver a vida agora, pela perspectiva de Cristo, pelo olhar de Cristo, a vida de Cristo, até o dia que Ele voltar e que eu ressuscitar com Ele. Até a ressurreição do último dia. Até lá. Meu alvo agora extrapola até o dia da minha morte. Se seus planos e sonhos só vão até o dia da tua morte, você está em maus lençóis. Paulo diz, nossos planos e sonhos extrapolam essa barreira. Vão para frente. Nossos bens não estão aqui, nossos bens estão lá, porque onde estiver os bens de um homem, aí estará o seu coração. Nossos bens não estão aqui, nossos bens estão lá. A vida de integridade, irmãos, então parte não de um aprendizado de comportamento. A vida de integridade do cristão não parte então de regrinhas a serem seguidas. O tamanho da roupa tem que ser 3 dedos, da saia da menina, tem que ser 3 dedos no máximo acima do joelho. De preferência abaixo do joelho. A roupa dos homens não pode mostrar isso aqui. Não são regrinhas. Isso não são regrinhas. Essas regrinhas só servem para fazer como que Paulo tinha lá no passado. Poder se orgulhar e dizer, eu cumpri as regrinhas. Não. É muito mais do que isso. É um encontro verdadeiro com Cristo, produzindo não uma mudança somente de atitudes, mas uma mudança de atitude gerada por uma mudança de mente. Nós somos novas criaturas em Cristo, regenerados. Nós somos outras pessoas. Nós somos novos homens e mulheres em Cristo. Por isso que a mudança não é somente de atitude, a mudança é de maneira de pensar. E mudando a maneira de pensar, as minhas atitudes serão compatíveis com essa nova maneira de pensar. Vê, criança, como é que funciona. Quem tem menino pequeno aqui sabe. E como eu sei que estou vendo um bocado de pirraia, dar banho menino é ótimo, não é? Escorrega mais que mussum ensaboado. Não querem tomar banho, não é? É uma confusão. Escovar os dentes então. Não, hoje não, deixa para amanhã. Não dá, não funciona, não querem. É ruim. Lá no interior, lá no sertão, a gente andava com colar de grude no pescoço. Lembra dessa? A gente corria feito um louco, se bandeava na rua. Todas as noites, às 6 horas da noite, tinha para brincar de cacimbão, passar anel. Lembra dessa?
Era na minha rua, tinha, porque a gente não tinha TV. Então toda noite tinha, a gente corria, brincava de toca, de se esconder, polícia e bandido. E 9 horas da noite estava de volta em casa. Poeira do sertão, 40 graus. Já imagina como era o negócio. A sandália havaiana, quando você tirava, ela ficava marca, todinha, que ficava em cima, lembra dessa? Era. Com o tempo a gente tirava a sandália porque o suor escorregava na sandália. Aí escorregava, não dava para correr. Chegava algum colar de grude no pescoço. Vai tomar banho, menino. Não, mãe, eu vou só banhar o rosto. Banhar o rosto. É difícil, não dá, ele não gosta. Eu trabalhei com meu tio numa oficina mecânica. Eu acho que é um dos piores trabalhos que dizem respeito a banho depois. Quando você trabalha numa oficina mecânica, imagina aí um bando de pré-adolescente trabalhando numa oficina mecânica, mexendo com óleo 24 horas por dia. Não sei se você sabe, mas a única coisa que tira óleo é sabão em pó Omo. É da Omo, não é outro não. Então a gente tomava banho com sabão em pó. O pior era saber que você ia tomar um banho de sabão em pó às 9h30 da noite, porque era a hora que a oficina fechava, para ir dormir e acordar no outro dia de 6 horas da manhã para ir para onde? Não tem lógica um negócio desse, cara. Não tem. Então qual era a luta? Protelar o máximo possível. Um dos meus primos tinha a marca dele na rede. A gente tirava a camisa, ela ficava em pé. Tinha que passar a semana inteira com a mesma roupa, porque não dá para ficar lavando, vai perder a roupa. A gente ficava com a mesma farda de segunda a sábado, lavava no sábado de noite para usar na segunda de novo. Era uma luta para tomar banho, porque tinha que esfregar as unhas, porque ficava cheio de óleo, esfregar com sabão e tentar tirar, para no outro dia de manhãzinha você acordar todo limpinho, escovava os dentes e tinha lá um balde de graxa para você enfiar a mão de novo. Não dava, era difícil. Mas é incrível como nós ficamos adultos. Como isso muda. Você vai para o centro da cidade, aquele suor terrível, o que é que você mais quer quando chega em casa? Quem te ensinou essa bobagem? Que coisa dispensável, não é? Amanhã vai estar de novo no metrô? Não é de novo? Não é desnecessário. Não. Isso não é mais uma obrigação. Você interiorizou essa lei. Essa lei agora para você é prazerosa. Isso é mudar de mente. É não ter somente uma regra a cumprir. Isso é ter um gosto pela regra. Estar com Cristo, conhecer a Cristo e viver por Cristo não é ter regrinhas para cumprir, porque é ruim tomar banho. Mas é ter prazer em tomar um banho ao chegar em casa. Porque minha maneira de pensar o banho mudou. A integridade então parte de Cristo. Se você não tem um encontro com Cristo, provavelmente você aprendeu algumas regrinhas para fingir ser crente. A minha dica para você é: isso não serve. Pode ser que você de repente tenha vivido isso há algum tempo já. E por conta disso você vive uma vida dupla. Você diz que é crente, mas torce para que a mulher da novela seja abandonada pelo marido para se casar com outra mocinha que é mais bonita e eles estão apaixonados. Pode ser que você diga: não, eu tenho um coração cristão, mas torça para que o rapaz bonito que roubou o banco se safe no final do filme. Pode ser que você diga: não, eu tenho amor, eu tenho um coração cristão, mas você consegue burlar as regrinhas que a igreja inventou desde que não seja pego. Você aprendeu a apagar o histórico do seu navegador de internet. Nós precisamos entender é que o Senhor nos conclama não a aprendermos regras, mas a integridade cristã parte do nosso relacionamento sincero com o Senhor. Se nós não conhecemos a Cristo, realmente, verdadeiramente, se Ele não modificou a nossa maneira de pensar, para que nós abandonemos o nosso passado de autojustificação, confiemos completamente na sua justiça e pela fé nos apropriemos dela e passemos a viver conforme as regras dele e somente as regras dele, abrindo mão de todas as nossas perspectivas e confianças, nunca será possível viver uma vida de integridade cristã fora de Cristo. O primeiro desafio que nós temos para essa semana é avaliarmos como nós temos vivido a vida cristã. Sou realmente cristão porque conheço a Cristo ou porque me ensinaram algumas regrinhas para viver? Eu me confio no bom crente que eu sou
ou me confio no grande Deus que eu possuo e que me salvou, para que minha vida de encontro com Cristo seja motivadora de uma vida real de convivência com Cristo. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.